Na aula de hoje vamos falar das leis de Newton, vamos começar a falar sobre as leis de Newton. Vou falar com vocês apenas da primeira e da segunda lei. Essa aula é uma das que eu mais gosto, espero que vocês também se divirtam tanto quanto eu. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, professor Sanhan aqui. E aí, enquanto a gente vai trocando um bate-papo aí, ó, já vai abrindo o seu material. Estamos na apostila 3, página de 8 a 10, página 8, 9 e 10. Vamos falar sobre as leis de Newton, teoria, um pouquinho sobre isso. E aí, gente, ó, leis de Newton, né, cara? Primeira lei que a gente vai falar na aula de hoje é da inércia. Você deve ter visto isso lá no 9º ano. E vamos falar também sobre a segunda lei de Newton, que é igual a força é igual a massa vezes aceleração. Só que, ó, tem muita coisa acontecendo em duas leis. Então vamos estudar com muita calma. Preste atenção, aproveita que é o começo da matéria, trocou, entre aspas, aí, né? É uma matéria nova. O começo geralmente é um pouco mais fácil, mas depois isso aqui vai ficar difícil, hein, gente? Então aproveita, estuda agora, senta aí, veja essa aula, estuda com muito cuidado, já faz o seu fichário também, o seu caderninho, suas anotações, que serão muito importantes para nós. Espero que vocês gostem dessa aula, é uma das aulas que eu mais gosto, então bora para a aula. Imagem muito característica do que a gente quer falar, e a nossa aula de hoje vai ser praticamente sobre equilíbrio. É um conceito, é algo que eu venho falando com vocês desde o primeiro dia de aula, né, cara? Porque a física estuda a natureza, né? É uma das ciências aí que estuda a natureza. E a nossa natureza, só existe duas condições, né? A nossa natureza. Primeira condição, equilíbrio. Segunda condição, não está em equilíbrio. Cara, acabou. Toda a natureza, todo o universo se resume a essas duas circunstâncias, a essas duas situações. Ou está em equilíbrio, ou não está em equilíbrio. E é disso que a gente vai conversar na aula de hoje. E claro que para falar disso, nada melhor do que o pai todas essas formas de estudar a natureza, que foi o nosso Newton. Então vamos fazer um estudo das leis de Newton, com muita calma, com muitos detalhes, para a gente entender tudo isso juntos. Ó, vamos juntos, vem comigo aqui. Vamos falar um pouquinho então sobre força resultante. Eu já venho falando sobre isso com vocês desde a nossa cinemática, né, cara, que a gente está falando sobre isso. E aí, o que você tem que se ligar, né? São três coisas que fazem todo um eixo de ligação da nossa física. Vamos falar sobre força resultante. A força resultante vai gerar uma aceleração, também resultante, né? E essa aceleração é o que vai provocar uma mudança, uma variação no vetor velocidade. Isso a gente considera isso como um alicerce da física, é muito importante que você saiba disso. Eu estou repetindo isso com vocês, venho falando com vocês faz um certo tempo sobre isso, então se liga nisso, se você ainda não pegou isso, é agora que você tem que pegar isso, tudo bem, gente? Ó, então, vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Recapitulando, o vetor força vai provocar um vetor aceleração, que vai provocar um vetor uma mudança no vetor velocidade. Tudo bem? Pegou isso comigo? Agora, se a força resultante for igual a zero, a aceleração também é igual a zero. E se a aceleração também é igual a zero, o que acontece com o vetor velocidade? Ele vai sofrer mudança? Não, né? Então não há variação, não há mudança no vetor velocidade. Tranquilo? Faz sentido isso para você, gente? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, se a força resultante é igual a zero, a aceleração resultante é igual a zero. Não há variação no vetor velocidade, não há mudança de velocidade, né? E se isso aqui está acontecendo, qual o ponto, né? Onde nós estamos? Estamos numa situação que nós chamamos de equilíbrio. Então, toda vez que um objeto está em equilíbrio, o que isso quer dizer? Quer dizer que a força resultante sobre ele é igual a zero. Não vá pensar que se ele está em equilíbrio é porque não estão agindo forças nele. Não está certo isso é errado de se pensar, tá? Se ele está em equilíbrio é porque a somatória de todas as forças que agem sobre ele é igual a zero. É isso que você tem que pensar, é isso que você tem que se ligar e levar para o resto da sua vida, porque isso aqui você vai usar em qualquer lugar que você for, tudo bem? Mas e aí, o que significa equilíbrio, né? Qual é o sentido, qual é o significado de equilíbrio? Equilíbrio significa duas condições, tá? Duas condições, pega isso agora. Ou é repouso permanente, ou é um movimento retilíneo e uniformemente variado. Então percebam o que está acontecendo aqui. Temos duas situações, ou repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Já estudamos isso aqui em algum lugar, né? Lá no comecinho do ano, movimento uniforme na cinemática, já estudamos isso aqui. Beleza. Como é que é um exemplo disso, né, cara? Um exemplo de repouso é o meu copo de leite que aqui está
Se eu deixar ele em cima da minha mão, ele nunca vai sair daqui. Ele sempre vai ficar aqui parado, né? Não tem como ele sair daqui. Ele vai ficar parado. Isso é uma condição de repouso, tá? Vamos conversar melhor sobre essas condições de repouso aí. Mas agora, o movimento retilíneo e uniforme, cara, é um objeto que ele vai ter sempre a mesma velocidade e o vetor velocidade, né, vai apontar sempre na mesma direção e sempre no mesmo sentido. É verdade. Você pegou comigo? Um bom exemplo disso, cara, imagina assim, você vai num lugar no espaço onde não tem nada, não tem planeta, não tem cometa, não tem estrela, não tem nada. Aí você pega uma caneta, por exemplo, e joga a caneta. Como é que essa caneta vai ficar lá no espaço? Vagando, né, cara? Sempre com a mesma velocidade, sempre indo para a mesma direção e sempre indo para o mesmo sentido. Se ligou? Então, isso é um movimento retilíneo e uniforme. Então, módulo, direção e sentido do vetor velocidade são constantes. Pegou comigo, gente? Beleza? Ó, então, vamos conversar agora sobre aquilo que eu estava falando para vocês em relação ao repouso. Você sabe a diferença entre repouso permanente e repouso temporário? Não sei. Não sei. Aqui já dá um choque, né? Você já até assusta. Mas como assim? Repouso permanente, repouso temporário? Eu nunca ouvi falar disso. Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Então, vamos entender algumas coisas aqui, ó. Primeira coisa, repouso permanente, né? Esse objeto aí, ele tá aí quietinho, né, cara? Ó, a velocidade dele é igual a zero, tá ali parado, que era o que eu tava falando com vocês sobre o meu copinho rosa de leite, cara. Se tá aqui, repouso permanente, né? Não vai sair daqui nunca, vai ficar aqui para sempre. Então, a força resultante sobre ele é igual a zero. Então, repouso permanente, obrigatoriamente a força resultante tem que ser igual a zero. Então, assim, ó, percebam isso, né? Repouso permanente e movimento retilíneo e uniforme são duas situações de equilíbrio. Qual é a consequência do equilíbrio? Força resultante igual a zero. É isso que você tem que se ligar, tá, gente? Ó, agora, repouso temporário. Vou dar para vocês um exemplo de repouso temporário, que a gente já conversou bastante, já fizemos bastante questões sobre isso, né? Vamos lá. Peguei esse objeto aqui, estava no chão, joguei ele para cima. Então ele subiu, chegou no ponto mais alto. O que acontece com a velocidade dele? Lembra disso? Já fizemos algumas situações, né? Joguei a caneta para cima, subiu, chegou no ponto mais alto. O que acontece com ela? Fala para mim. Quanto vale a velocidade dela? A velocidade dela vale zero. Então, a velocidade é igual a zero? É. Está em repouso? Sim, mas é um repouso permanente. Então você joga a caneta para cima, ela sobe, chega aqui, para e fica aqui. Né? Se eu solto, vou tirar minha mão, ela vai ficar parada aqui? Não, né, gente? Isso não vai acontecer. Então, isso é um repouso temporário, é um repouso momentâneo, né, cara? Por uma fração de segundo, por uma fração de tempo aí, esse objeto fica com uma velocidade igual a zero. Então, isso não é um repouso permanente, é um repouso temporário. Fala para mim, isso é uma condição de equilíbrio? Não, né? Por quê? Porque tem uma força agindo ali, a força-peso, já vamos conversar mais sobre ela, só que nesse caso a força resultante não é igual a zero para ser uma condição de equilíbrio, ela é uma força resultante diferente de zero, então não é equilíbrio. Você pegou? Você entendeu? Qualquer coisa, gente, manda dúvida para mim, vem falar comigo, os comentários do vídeo estão aí, cara, ó, já aproveita e curte, compartilha, se alguém estiver estudando junto com você, mostra pra galera isso aí, beleza? Bom, vamos seguir nossa aula então. Aí, gente, então não está em equilíbrio, já havíamos conversado sobre isso, vamos continuar. Segue aqui junto comigo. O que é importante você se ligar, cara? Importantíssimo você se ligar, né? Se a velocidade é igual a zero, é equilíbrio? Não, né? Acabei de dar um exemplo para vocês que não é equilíbrio, porque momentaneamente aquele objeto estava com uma velocidade igual a zero, então você tem que prestar atenção, né? Além da velocidade ser igual a zero, a força resultante sobre ele também tem que ser igual a zero. Aí sim é uma situação de equilíbrio. Ah, agora eu entendi! Pegou comigo? Importante número 2, importantíssimo número 2, o que você tem que se ligar? Presta atenção. Os vetores força e aceleração sempre vão apresentar a mesma direção e o mesmo sentido. Eles não vão ter sempre, né, o mesmo valor, a maioria dos casos, né, 99% dos casos, os vetores, né, os valores, o módulo, né, do vetor força e o módulo do vetor aceleração serão diferentes. Porém, direção e sentidos sempre iguais. Você tem que se ligar nisso, você anota num post-it, cola no seu peito, você tem que saber disso, cara. Vetor força e vetor aceleração tem sempre a mesma direção e sentido. E o vetor velocidade? Não, o vetor velocidade não tem nada a ver, é cada um para um lado, é cada um por si, tudo bem? Mas força e aceleração, igual direção e igual sentido. Pegou, gente? Pegou? Tem que se ligar nisso. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o nosso amiguinho Newton. Olha só, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, cara. Assim, inércia, eu penso em equilíbrio. E é isso que eu quero que você pense agora. Falou inércia, você tem que falar equilíbrio. Entendeu? Primeira lei de Newton, equilíbrio. É verdade. Entendeu? É assim que você tem que pensar. A primeira lei de Newton é a de inércia, mas eu vou falar equilíbrio, tá? Para mim é equilíbrio, mas os materiais, todo mundo costuma falar inércia, mas eu quero que você faça essa associação direta. Primeira lei
inércia, equilíbrio, tudo bem? Mas o que é essa inércia aí, né? Então, se um objeto estiver com sua força resultante igual a zero, então ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se ele estiver nessas condições, o que é a inércia? É a tendência de um corpo, quando livre de força resultante, né, quando a força resultante for igual a zero, de manter-se em equilíbrio. Entendeu? Inércia e equilíbrio é a mesma coisa, cara. Então, pensem sempre assim. Primeira lei de Newton, equilíbrio ou inércia. Você pegou comigo, gente? Tá legal isso aqui? Vocês estão entendendo mesmo? É claro. Então, vamos continuar a falar mais um pouquinho sobre isso. Olha essa situação aqui. Peguei 4 forças, né? Vocês estão percebendo aí. Para lá, para cá, para lá, para cá. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Só que aí, gente, fala comigo. Se eu aplicar essas 4 forças em um objeto, você acha que esse objeto sai do lugar? Você acha que ele está em equilíbrio ou ele vai entrar em movimento? Vamos pensar um pouco melhor? Joga para lá, joga para cá, você para cima, você para baixo. E aí, cara, o que você acha, né? As 4 forças são iguais, essas duas, né? Essa força se anula com essa força se anula com essa. E aí, no final das contas, o que você tem de força resultante? Força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, aí sim temos uma condição inercial, temos equilíbrio, e é isso que está acontecendo nessa situação. Vamos pegar mais uma bonita aqui, olha só, formamos um hexágono regular, todos os lados iguais. Ó, peguei lá o objeto e aí de novo, vamos fazer todas essas forças nesse objeto A, vamos ver o que acontece. Então, põe para cá, põe você para lá, traz mais gente para cá. Aqueles dois se anularam ali, você percebeu, né? Esses dois são iguais, se anulam. Vamos trazer mais dois aqui, ó. Traz você para cá, você vem para baixo, são iguais? Se anulam também, tchau, vai embora. Pega aqueles dois que sobraram ali para nós, coloca um aqui, outro ali, são iguais? Se anulam também. Então, é mais uma vez uma condição de equilíbrio. Então, assim, muito cuidado, né, cara? Você pode ter 1 milhão de forças agindo sobre um objeto e esse objeto está na sua condição de equilíbrio. Por quê? Porque quando você soma todas as forças que ali agem, elas são iguais a zero, né? A força resultante de todas elas é igual a zero. Tudo bem, gente? Tá entendendo? É muito gostoso, é muito divertido isso aqui, né, cara? A gente entende muito bem a natureza tratando isso aqui. Tá bom. Segunda lei, o pessoal chama de PFD. O que é PFD? Princípio fundamental da dinâmica. Faz aí no seu fichário, anota aí, tá? Princípio fundamental da dinâmica. Se, presta atenção, a força resultante é diferente de zero, cara, a partir de agora as coisas vão mudar, né? Porque não há mais equilíbrio. Então saímos da condição de equilíbrio, vamos agora para uma condição de movimento, né? O cara, se tem força resultante diferente de zero, você vai ter uma aceleração e você vai ter uma mudança no vetor velocidade, cara. Então, se tem força resultante diferente de zero, ele vai mexer. Ele vai mexer para algum lugar, alguma coisa vai acontecer com esse objeto, com esse corpo, com essa entidade, aí sei lá do que a gente está falando. Mas bom, aí gente, o que você tem que se ligar, né? Como é que a gente calcula? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante, tudo bem? Ó, deixa eu só recapitular com vocês uma coisa aqui que é fundamental. Primeira lei de Newton, equilíbrio. Já discutimos bastante sobre isso. Segunda lei de Newton, é a entidade responsável por retirar um objeto de sua condição de equilíbrio, entendeu? Então, se um objeto está em equilíbrio, você só vai conseguir tirar ele do equilíbrio se você fizer uma força. Consequentemente, você faz uma aceleração, consequentemente, você muda a velocidade dele. Você pegou? Você entendeu, cara? É uma sequência, né, cara? A física é assim, ação em reação e vai embora, né? Mas, vamos lá, importantíssimo, você lembrar. Já, vou falar de novo. Vetores, força resultante e aceleração resultante têm mesma direção e sentido. Por que você está falando de novo isso? Você não pode esquecer. Você tem que saber isso, cara. É o ponto mais importante da nossa aula. Um dos pontos mais importantes. Essa aula inteira é importante. Mas, bom, vamos lá. Vamos pegar esse caso aqui. É o mesmo caso? Sei. Vamos conversar. Pega essas forças, pega uma forcinha para cá, pega outra forcinha para cá também. E aí, são iguais? Elas são iguais, mas elas estão na mesma direção. Uma anula com a outra? Não. Vai ficar assim, bonitinho, tá? Vamos pegar as outras também. Uma vem para cá, a outra vem para baixo. São iguais em sentidos, mesma direção. Ó, presta atenção. Elas têm mesmo valor. Elas têm mesma direção e os sentidos delas. Os sentidos são contrários. Então, como os sentidos são contrários ou opostos, você pode cancelar essas duas forças. O que vai acontecer com essas duas próximas também que estão vindo para cá. Vem para cá, ó. E aí, são mesmo esquema, né, cara? Mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos opostos, e aí você pode cancelar as duas. E o que a gente fica como resultante? Qual que é a força resultante aqui? A somatória de todas tem 2F naquela direção. Então, a força resultante vai ser igual a 2F. Só que, claro, 2F vai ser igual a quem? A massa desse objeto A vezes a aceleração que ele vai estar sujeito. Tudo bem? Ah, como é que calcula essa aceleração? Cara, você já aprendeu lá no começo do ano comigo, né? É ΔV sobre ΔT. Tudo bem? Se ligou? Lembrou? Então já sabemos calcular isso aí também. Beleza, vamos continuar. Ó,
Essa aceleração que eu falei para vocês aí, ΔV por ΔT, é o que a gente chama de aceleração escalar. Ela é responsável, presta atenção, ela é responsável por mudar o módulo da velocidade. Então, por exemplo, você está aqui com o objeto indo para cima com uma certa velocidade. Se você aplicar nele uma aceleração tangencial, o que você vai fazer? Deixar esse vetor aqui maior. Mas essa aceleração não vai provocar desvio na trajetória dele, tá? Quem provoca desvio na trajetória dele é uma aceleração centrípeta, e a gente vai estudar isso só lá no terceiro colegial, na nossa revisão. Tudo bem? Agora, por enquanto, vamos falar só de aceleração tangencial. Para que ela serve? Mudar o valor, né? Deixar esse valor do vetor aqui maior, tá? Então, se eu tinha uma aceleração de 5, eu aumento, ela foi para 10. É isso que vai acontecer. Então, eu vou aumentar, em vez de 5, aumentar em 10 o valor da velocidade. Tudo bem? Estão lembrando, estão associando, estão encaixando tudo, gente? É muito importante a nossa comunicação. Vem falar comigo, ó. Mas agora, se a gente tem uma aceleração tangencial constante, o que está acontecendo? A gente tem um MUV. Você já viu o MUV, cara? Você já viu o MUV? O que é um MUV? Movimento uniformemente variado. É verdade. Então, se você se ligar comigo, cara, movimento uniforme, lá no primeiro bimestre, o que a gente estava estudando? Equilíbrio, né? Força resultante igual a zero. Então, ficamos o primeiro bimestre inteiro praticamente falando só sobre equilíbrio, que é quando a força resultante é igual a zero. Agora, quando você tem uma força resultante diferente de zero, vai aparecer a aceleração. Você lembra? Torricelli, sorvetão e Vevoati. O que eles têm em comum? A aceleração. É essa aceleração aí que é constante, que a gente chamou de movimento uniformemente variado. Então aqui eu quero que você se ligue nesse ponto, nesse momento da nossa aula. Cara, quando não tem força resultante, é movimento uniforme. Só tem uma expressão, velocidade é a distância por tempo, ou ΔS por ΔT, você lembra disso? Lembra? Fica o primeiro bimestre, né? E quando você tem uma aceleração diferente de zero, porém com valor constante, é o nosso segundo bimestre inteiro. Tudo que a gente falou sobre movimento uniformemente variado. E aí sim nós estamos na segunda lei de Newton, né? Porque teve alguém que foi lá e fez uma força, provocou uma aceleração. Eu só tinha escondido que essa aceleração é provocada por uma força, mas agora contei meu segredo para vocês. Vocês gostaram do meu segredo? Tá bom. Eu gostei, eu achei divertido. Estou gostando muito dessa aula, porque eu acho ela muito legal. Bom, vamos falar um pouquinho para fechar essa aula, né? Por mais interessante e gostoso que seja essa aula, a gente tem que terminar, né? Tudo que é bom dura pouco e acaba logo. Mas ó, tipos de força. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de força. Eu quero falar com vocês por enquanto só um tipo de força, que é a força gravitacional. Cara, nada foge, né? Nada consegue escapar da força gravitacional, e não importa onde você esteja na Terra, essa força gravitacional sempre vai puxar você para o centro da Terra. Então ela sempre vai apontar em direção ao centro da Terra. Pegou isso comigo? Então, se você colocar uma pessoa, né, cara, não importa onde você coloca essa pessoa no globo, essa pessoa sempre vai estar em pé. A sensação que a gente tem é de estar em pé, mas é claro, né, em relação a uma pessoa que está aqui em cima, a pessoa lá embaixo está de ponta cabeça. Está de ponta cabeça, mas não, né, ele ainda continua em pé, ele ainda continua com o pé no chão. Tudo bem? Por quê? A Terra puxa, né, uma força gravitacional, cara, uma força peso que a gente está tratando aqui. E aí, o que acontece? Aqui a gente já começa a falar da terceira lei de Newton. Eu já vou dar um spoiler para vocês da próxima aula, cara. A Terra puxa o objeto com uma força que a gente vai chamar de peso para baixo. Só que o objeto não deixa isso barato não, cara. A Terra te bate, você vai deixar quieto. Você tem que bater na Terra também. Então, esse objeto também puxa a Terra com a mesma força, né? Ah, tem um outro objeto aqui. A Terra puxa ele para baixo? Sim, mas ele também puxa a Terra. Tem um outro objeto aqui. Ele também está sendo puxado pela Terra? Sim, mas ele também puxa a Terra. Só que, cara, vamos comparar aí, né, a força de uma formiga com um caminhão, né? A formiga consegue puxar o caminhão? É claro que não, né, cara? Então, assim, as diferenças de massa, né, a massa da Terra e a sua massa ou a minha massa são bem diferentes, né, cara? Então, não tem como você deslocar a Terra, embora a Terra consiga deslocar você. Mas olha só que loucura, você já percebeu as marés? Sabe por que existe maré? Porque a Lua está puxando a água para ela. É por isso que existe maré. A gente vai falar disso na próxima aula. Estou contando muito segredo, muito segredo. Uhul! E aí, como é que a gente calcula essa força-peso? A gente calcula essa força-peso assim, muito simples. Peso vai ser igual a massa vezes a
gravidade, né? Isso aqui seria um peso é igual a massa vezes a aceleração, força é massa vezes a aceleração. Só que aqui, você já sabe, né, cara? O que é esse G? É a aceleração da gravidade, então vai ser assim que nós calcularemos a força-peso. O peso é igual a massa vezes a gravidade. Tudo bem até aqui, gente? Ó, vem falar comigo, manda mensagem pra mim, os comentários do vídeo estão aí. Já aproveita, curta o vídeo também se você ficou até aqui. E não curtiu, curta esse vídeo, isso me ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Já contei uma série de segredos das próximas aulas, mas a gente se vê em breve. Até logo. Tchau, tchau.